Olá, gente querida. Hoje é quinta-feira, dia 12 de maio. Mando o meu abraço a você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube Dom Paulo Jackson, também pela Rádio Maria. Se você quiser ajudar a espalhar a Santa Palavra de Deus, inscreva-se no canal, distribua esse link do vídeo com os seus contatos. Se quiser, pode ativar o sininho para receber as notificações a cada dia quando um vídeo novo for lançado. O texto do Santo Evangelho desse dia 12 de maio é de João 13, de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de todos vós. Eu conheço aqueles que eu escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora eu vos digo antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos no capítulo 13. É o livro da hora. Até há pouco, até o capítulo 12, havia nessa divisão, digamos assim, grosso modo do Evangelho de João, o livro dos sinais. João narrou 7 sinais realizados por Jesus. E todos aqueles sinais apontam para o único e verdadeiro sinal, que é o sinal da cruz. A morte redentora, a entrega plena e definitiva do Filho de Deus no mistério da cruz, para a sua glorificação, para a sua exaltação. O capítulo 13 começa com a experiência do lava-pés. Jesus está celebrando uma ceia de despedida com os seus discípulos. E durante a ceia, ele tira o manto, veste uma toalha, lava os pés dos discípulos e os enxuga com a toalha com a qual ele está cingido. Depois do lava-pés, e é assim que começa o texto de hoje, exatamente para coligar esse discurso que ele vai fazer com o lava-pés. Depois de lavar os pés, Jesus então diz: o servo não está acima do seu senhor. Isso vai se revelar, sobretudo, no mistério da cruz. O longo discurso de Jesus vai do capítulo 13, a partir do lava-pés no cenáculo, até o capítulo 17, o famoso capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. Esse discurso é entrecortado pela intervenção de alguns apóstolos. Pedro intervém, Tomé intervém, Filipe intervém, São Judas Tadeu intervém. E alguns outros discípulos, de algum modo, participam. Aqui começa, então, a beleza desta frase de Jesus, do versículo 16. Então, a frase de Jesus, do versículo 16, o servo não está acima do seu senhor, faz uma espécie de moldura com a frase do versículo 20. Pensemos, por exemplo, num sanduíche. Nós temos pão, no meio o recheio, presunto, carne, etc. E depois pão novamente.
Jesus diz no versículo 16: o servo não está acima do seu senhor. No versículo 20 ele diz: quem me recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O que está em jogo é essa relação bela e profunda entre o servo e o seu Senhor, que é Jesus. O ambiente da missão é um ambiente de hostilidade, é um ambiente de traição, é um ambiente de perseguição. Muitas vezes, nós cristãos somos incompreendidos, perseguidos e caluniados. Haja vista, por exemplo, o papel do Papa Francisco, o papel da Conferência Episcopal, a CNBB. Quantos cristãos católicos que não querem acolher o testemunho dos bispos como seus legítimos pastores. São discernimentos que são feitos à luz do Espírito. É tão importante que os cristãos católicos, leigos e leigas, confiem no discernimento dos seus pastores. Muitos ficam enraivados. Por exemplo, recentemente, a CNBB lançou uma mensagem ao povo brasileiro. Uma mensagem realista, uma mensagem pontuada e baseada nos fatos da realidade. E, fundamentalmente, a mensagem da CNBB quer nos ajudar a compreender que nenhuma pessoa tem o direito, por exemplo, de ferir a ordem democrática, de ferir o Estado democrático de direito. É isso, fundamentalmente, que está em jogo. Cristão católico que ama a palavra de Deus, ama os seus pastores, ama a igreja, deve ficar atento para esse dado. Não podemos, de modo nenhum, perder o Estado democrático de direito, fundamentado na Constituição de 1988, mesmo já tendo havido tantas mudanças. Mas a base fundamental aí está. Guardemos, então, estes elementos bonitos do texto do Evangelho de hoje. Jesus lava os pés dos seus discípulos, ensinando a lógica do serviço, da entrega e da doação da vida. Segundo, ele nos diz que o servo não está acima do seu Senhor. Assim como ele, Jesus, enfrentará o mistério da cruz, também os discípulos, os seus seguidores, enfrentam incompreensão, críticas, perseguições e até martírio. Jesus então faz o anúncio da traição de Judas. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Essa frase significa aquele que me é próximo, aquele que é do meu círculo de amizades, aquele que participa da ceia comigo. Eu já expliquei aqui como era que eles comiam na antiguidade na terra de Jesus. Normalmente eles se deitavam sobre tapetes e almofadas. No meio estava uma panela, um recipiente com carne e com molho de carne, e cada um rasgava os pães com a própria mão e ia tocando a bandeja central. Então todos estavam deitados em torno dessa bandeja, em torno desse recipiente, e todos com a própria mão rasgavam o pão e iam tocando com o pão no molho, na carne, na mistura que houvesse. Portanto, quando eles comiam juntos, estavam muito próximos uns dos outros, todos juntos em torno desse recipiente com a carne. Jesus diz, olha, aquele que come comigo, aquele que põe a mão no prato, porque todos punham a mão no prato central. Aquele que põe a mão comigo no prato, esse é que vai me trair. Vai levantar contra mim o calcanhar para feri-lo, matá-lo, pregando-o na cruz. A traição de Judas terá consequências muito graves, mas ao mesmo tempo é o mistério da vida, da ressurreição,
é o mistério da glorificação do Filho de Deus por meio da cruz. Finalmente, Jesus conclui esse trecho do discurso dizendo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. O missionário cristão está profundamente em sintonia com a própria missão de Jesus. A missão de Jesus é a missão da igreja. A missão dos apóstolos e dos sucessores dos apóstolos está plenamente vinculada à missão de Cristo Jesus. Rezemos então no dia de hoje alguns elementos bonitos desse texto. Primeiro, o lava-pés e o mandamento novo do amor. Segundo, as possíveis perseguições críticas que nós recebemos. Jesus diz: fiquem tranquilos, porque o servo não está acima do seu Senhor. Se fizeram isso com Jesus, também podem e muito provavelmente vão fazer conosco. Terceiro, rezemos esse mistério da traição de um amigo. Judas era próximo de Jesus, era discípulo, tinha caminhado com Jesus tantos anos. Jesus é traído por um amigo. E quarto, o elemento missionário. Aquele que recebe o missionário de Cristo, na verdade, recebe o próprio Cristo. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir.